Agora a gente muda de assunto e fala sobre os gastos de Bolsonaro no cartão corporativo da Presidência da República. A newsletter Fiquem Sabendo divulgou hoje notas fiscais escaneadas com compras pagas com a conta corporativa de Bolsonaro. Na semana passada, o governo federal liberou acesso aos gastos de cada presidente, mas com as notas fiscais é possível ver exatamente com o que o dinheiro foi gasto. No caso do presidente Jair Bolsonaro, se vê que custos de motocicletas feitas pelo presidente foram pagos com cartão corporativo. Nos documentos escaneados é possível ver que a Presidência da República considerou a motociata feita em São Paulo em 12 de junho de 2021 como um evento oficial, além de nominalmente se referir a isso como motociata. No ofício, há a solicitação para que as motos oficiais e as motos da ABIN fossem abastecidas. Entre as notas, constata-se que Bolsonaro pagou por mais de R$60 mil em hospedagem nesse dia em um hotel em São Paulo, na região da Faria Lima. Um comprovante mostra um pagamento de R$56 mil no hotel e outro mostra um de mais de R$5 mil. Notas de dias anteriores também mostram que o presidente abasteceu um veículo com gasolina usando o cartão corporativo. A gente olha para outro recorte agora que mostra que o presidente comprou carnes nobres com o cartão corporativo. Uma nota do dia 20 de fevereiro de 2019 mostra que Bolsonaro pagou R$ 743 em pouco mais de 12 quilos de filé mignon. Em uma outra nota, se vê que o presidente fazia compras de itens básicos de alimentação com o cartão. Em uma nota fiscal de 1º de julho de 2019, consta um documento de mais de R$ 800, com compras de itens básicos com cartão corporativo. Entre os itens pagos com o cartão de Bolsonaro estão paçoca, pipoca de micro-ondas, batata palha, entre outros itens. A CNN entrou em contato com a assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele comentasse os gastos com o cartão corporativo, mas ainda não tivemos resposta. Vamos ao debate? Rodrigo, eu começo com você, com sua experiência de deputado. A gente muitas vezes vê análises críticas em relação à falta de limites e critérios para esse uso dos cartões corporativos. A gente já viu listas circulando, o uso do Lula, da Dilma, do Temer, agora do Bolsonaro, muitas comparações sendo feitas. O que pode ser feito, inclusive pelo Congresso Nacional, para mudar isso? E nesse caso específico, se o senhor vê alguma peculiaridade que seja negativa, que não deveria acontecer dessa maneira? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, um discurso muito moralista do Bolsonaro em relação a esses gastos. E aí, acaba que quando os gastos aparecem, choca acho que a sua própria base eleitoral. Eu não sei, eu fico olhando ali também, Felipe. Eu não sei, é o cartão corporativo do presidente que faz as compras para o Palácio Alvorada? Eu preciso entender também para fazer uma crítica correta. Eu tenho, assim, claro, motociata, ele está pagando o quê? A moto oficial dele, a da segurança, ou ele está pagando isso para muita gente? 56 mil é o cartão que está pagando a estrutura do governo. Eu fui presidente interino algumas vezes quando o Michel viajava. Quando eu viajava com toda a estrutura da presidência, toda a segurança. Quem é que pagava essa estrutura? É porque eu ia e voltava, eu nunca pernoitava fora eu ia a São Paulo, Rio, fazia alguma palestra e voltava. Quem é que esses gastos de 56 mil é todo o aparato? Eu acho que o ponto, deputado, pelo que eu entendi, é a moto dele, do staff, da ABIN, mas a motociata é um evento político. Não, isso né? eu sei. Nessa parte da motociata eu estou dizendo que não tem nada a ver. O que eu estou dizendo, o gasto do hotel em São Paulo. O presidente vai dormir em São Paulo. É esse cartão que paga toda a estrutura do presidente, ou é porque fica difícil também achar que o Bolsonaro vai ser tão primário de ele achar que a motociata é um evento oficial da presidência, aí é uma pequenez dele, um desvio dele. Agora, o hotel que ele vai ficar, ele paga o dele, paga toda a estrutura, então eu acho que eu sempre fico com muito receio, porque eu também fui presidente da Câmara, né? E toda vez a imprensa via os gastos da residência. Aí você tinha que ficar mostrando quanto é que gastava em alimento, quanto é que gastava disso. E sempre vinha crítica. Agora, na residência eu recebia 50, 70 deputados por dia. Às vezes para almoçar, às vezes para jantar, tinha gasto. Só que a sociedade, passando as suas dificuldades, sempre caracteriza isso como um exagero, um excesso. Então eu não gosto de fazer críticas. Eu acho, no caso da motociata, eu acho que isso tem a ver com um evento oficial do governo. Concordo que, agora, a partir do momento que o presidente da República vai participar desse evento, querendo ou não,
a segurança tem que fazer parte disso. E ela não pode ir nem correndo nem de carro, porque ela vai ter que ir com a estrutura possível para fazer a segurança do presidente. Não, seria o primeiro aqui a poder... Eu acho que esses ataques, eu acho que a imprensa cobra, divulga e cobra uma resposta do presidente. Agora, a gente que está na política, que já viu isso muitas vezes, em muitos governos, vocês mesmo falaram, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado para não... Assim, eu vi aquela lista de compras. Certamente ele comprou para o consumo da residência, deve ser, imagino. Eu acho que tem coisas piores, negócio de uso de cartão de terceiros. Aí eu acho que entra outra seara mais difícil. Mas dos gastos eu tendo a tomar um certo cuidado. Eu fui presidente da Câmara, sei um pouco como é que funciona. Não é do tamanho, claro, da estrutura da Presidência da República, mas tomar cuidado para a gente não defender o que nós estamos fazendo quando a gente está numa posição dessa e sair criticando o outro porque está fazendo gastos que muitas vezes ali eu não vi nenhum naquele gasto de supermercado. Claro, aquela carne de 700 e pouco para quem estava debochando da picanha do Lula. É claro que quando aparece aquele gasto de R$700 numa carne, é claro que impressiona negativamente. Mas o resto ali, eu vi uma lasanha, carne, eu acho que tem que comprar alimento para o Palácio. Eu não sei, nessas coisas eu prefiro primeiro observar para depois criticar. Deputado, entendo a sua posição, mas eu sou mais crítica. Claro, você é jornalista, eu não sou. Eu acho que ali tem uma questão, primeiramente, moral envolvida. Ele... Enfim, acho que pode comer a picanha, o camarão que ele quiser, mas ele fazia um discurso de austeridade, quase de pobreza, de quem, né, só come ali o básico, o leite condensado, um homem simples. Então, assim, isso vai desconstruindo essa imagem que ele zelava com tanto cuidado. Ele era uma coisa na rede social, para os apoiadores dele, e outra coisa na prática, né? Acho que isso é um ponto, não chega a ser um problema jurídico para ele, etc., mas é um problema de ordem moral, da imagem dele como político. Uma outra questão, por exemplo, é a motociata. Aí eu acho que temos um problema mais grave. Concordo com o senhor que sim, se o presidente vai num evento, a estrutura de segurança dele tem que estar lá, isso vai ter que ser apurado com muita calma, mas se é um evento plenamente político e ele faz uso do cartão corporativo, de dinheiro público para isso, e dependendo da quantidade de gasolina que foi paga, de quem se beneficiou com isso, aí a gente pode ter casos, sim, de improbidade administrativa, talvez o partido tivesse de que pagar má gestão, isso. talvez o partido tivesse que pagar isso, de má gestão da máquina pública, e inclusive aí também a gente pode estar falando de coisas mais graves, como, por exemplo, de inelegibilidade. Mais um caso aí para a coleção de Jair Bolsonaro de provas, de indícios dos processos de inelegibilidade dele. Até mais um pouco, né? Você falou, eu entendi, obviamente, do evento político, mas é um evento eleitoral, um evento de promoção pessoal de imagem. Quer dizer, não tem a ver diretamente com o cargo da presidência da República. Não tem nada a ver com o cargo da presidência da República. Exatamente, não tem absolutamente nada a ver. É claro que os dados estão vindo à tona agora, estão sob escrutínio. É preciso ver se tinha algum outro tipo de missão oficial naquele dia, que justificou, por exemplo, a hospedagem, o pernoite em São Paulo. Se foi só para o evento de promoção pessoal, me parece que é algo mais grave. E é preciso haver essa distinção, Aode. Quer dizer, se é um evento de campanha, ele tem de ser financiado, se for financiado, e isso já é uma questão também que envolve outras críticas, por fundo partidário, pelos mecanismos oficiais de financiamento de campanha. Agora, o presidente da República, no cargo, usar o cartão corporativo para bancar uma motociata de propaganda eleitoral, aí já envolve questões que podem chegar ao Tribunal Superior Eleitoral. Assim, não é a minha especialidade, mas me parece evidente que aqui tem dois aspectos, né? Tem um aspecto de ordem legal, né? Que você precisa saber o que pode, o que não pode ser feito, e isso vale para todos, né? O agente público está em escrutínio permanente na sociedade em relação a isso, e também o ponto de vista de imagem, né? Que eu acho que o deputado comentou bem aqui, né? Tem uma questão, como é que é a postura, o que se falava e a prática. Então, acho que são terrenos diferentes, os dois são relevantes.
Mas tem esse aspecto legal que é muito importante. Claro, eu acho que tem que ter cuidado nisso e como o deputado Rodrigo Maia aqui falou, é verdade. Assim, o exercício da função pública exige atividades onde você precisa, efetivamente, né, como comentou aqui, vai fazer um jantar, né, com representantes. Você tem que pagar, você tem eventos, que são eventos da natureza do cargo. Né? Então, é muito menos o tamanho do gasto, no meu ponto de vista, mas se ele se enquadra dentro das condições legais que a lei previa. E, claro, aí tem uma outra avaliação que é o bom senso, eu diria, político, a posição, né, daquilo que se defende e aquilo que se faz com o dinheiro público no final. Nesse ponto é muito revelador aí esse conjunto de dados. Boris, o que chama a sua atenção? Em defesa do Bolsonaro, eles têm usado a informação de que ele gastou menos que o Lula. Agora, que ele tem bom gosto gastronômico, tem um pouco acima do leite condensado com pão, etc, etc. Ele sabia escolher, o pessoal dele escolheu bem, com muito cuidado, coisas finas. Não, pipoca também, tudo isso, mas é uma coisa que alguém falou, é o bom senso que tem que presidir isso. É o bom senso, a civilidade, né, em usar o dinheiro público. Mas você não pode tentar regulamentar. Amanhã vai aparecer alguém dizendo o que pode, o que não pode, quais são as quantidades. É perigoso. Tem que ter uma certa elasticidade, uma certa flexibilidade nesses gastos. Não com campanha eleitoral, motociata, etc. Agora, gastou menos que o Lula, embora, no caso, não seja preponderante só a quantidade, mas a qualidade do gasto. Agora, Raquel, um dos pontos de indignação é o presidente da República, por exemplo, encher tanque de moto que vai servir para a propaganda eleitoral dele com o dinheiro público, com o dinheiro dos pagadores de impostos, com o dinheiro do cidadão brasileiro que está acordando cedo para ir trabalhar longe de casa, enfrentando problemas de segurança pública. Porque às vezes a gente tem a impressão de que alguns políticos esquecem, né, a raiz daquele dinheiro, quer dizer, é o suor dos brasileiros. E ele está gastando ali como se fosse natural. Vou fazer uma campanha aqui, meu cartão corporativo de presidente passa, essa é a impressão que dá. A gente vai precisar entender esse ponto, né? Se olhar ali direitinho no detalhe, se foi pago apenas o staff dele, da ABIN, ou se era um gasto mais amplo ali para qualquer um que tivesse na motociata. Confesso que ainda não está muito claro para mim. De toda forma, qualquer uma dessas duas hipóteses, é claro que uma é mais grave do que a outra, eu considero importante porque é um evento político eleitoral. As motociatas do Bolsonaro eram as passeatas dele, que ele fazia como motociata para encher ali, para dar aquela impressão de que tinha muita gente. Exato. E o dinheiro público... É exatamente isso que você falou, não é o dinheiro do presidente da República, é o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro que sai do orçamento. É que orçamento federal a gente fala sempre de tantos bilhões de reais, que a hora que você olha essa pequena despesa, às vezes parece pouco, mas é dinheiro que poderia estar sendo usado na educação, na saúde, na defesa do meio ambiente, enfim, uma grande série de fins muito mais nobres e importantes. Deputado, o Congresso não pode regular isso de alguma maneira? Eu pergunto isso porque às vezes me indigna, por exemplo, a gente viu diversos episódios de funcionalismo fantasma. Então, são funcionários em casas legislativas, e isso acontece em âmbito municipal, estadual ou federal, de acordo com as denúncias que já vieram à tona, com as investigações. O deputado federal, por exemplo, tem 25 assessores, o direito a ter 25 assessores. E, às vezes, deputados não usam esse número de assessores. A gente vê isso também em outras esferas. Vem os escândalos, rachadinha aqui, rachadão ali, denúncia, vai engavetar, não vai para frente, perde mandato, às vezes é condenado. E a gente não vê uma iniciativa das casas legislativas de melhorar, por exemplo, o esquema de conferência de presença, o próprio número, discutir o número de assessores a que cada parlamentar tem direito, porque tudo isso envolve gasto público. No fundo, o que eu estou trazendo é essa questão, são os trabalhadores brasileiros que estão pagando isso que muitas vezes não é usado pelo político. Quer dizer, o funcionário fantasma é o funcionário que não está lá,
mas ele está recebendo um valor e repassando a maior parte do seu salário. Então, assim, é um trabalho que não está sendo prestado e o titular do gabinete acaba turbinando o seu salário com o salário dos outros. Então, no caso do cartão corporativo, uma vez que aparecem esses números exorbitantes, não tem uma medida que a Casa Legislativa possa tomar? Transparência. Transparência, o Boris falou, transparência e bom senso. Transparência, você dá informação à sociedade para te julgar, né? E dá também informação ao Ministério Público também para investigar e também te julgar na esfera judicial. Mas eu acho que tem uma questão, Felipe, eu presidi a Câmara e desde o início da aplicação do teto de gastos até ele ser desmoralizado. E a Câmara sempre foi o poder que menos gastou, que menos cresceu a despesa. Eu sempre tive muito cuidado com isso, porque para mim era uma questão fundamental cuidar do dinheiro. Eu aprendi uma coisa com meu pai. Uma vez eu estava conversando com ele, falei, Rodrigo, o meu problema não é a obra cara, a obra barata. Se eu liberar R$1 a mais, isso vira uma bola de neve. Então, não é questão, assim, se você comprar o peixe mais caro, o camarão mais caro, você vai perdendo o controle do gasto, vai virando meio... as pessoas pode gastar com qualquer coisa. Não pode gastar com qualquer coisa. Se você quer gastar algo excessivo, você tem que tirar do seu bolso, por exemplo, no seu palácio, no Palácio do Governo ou no Palácio da Câmara, na residência da Câmara. Mas se você abrir os dados da Câmara, e esse é um debate que o governo, eu acho que o governo agora não vai fazer, o exercício do mandato parlamentar, né, eu concordo que 25 assessores, não digo nem pela parte pior, aquele que faz a rachadinha, que certamente pode existir, já existiu, né? É porque 25 assessores certamente não funciona exclusivamente para o exercício do mandato, mas isso funciona para o exercício da manutenção do meu mandato político. Então, não tem relação com o legislativo, tem relação com a política. Então, eu acho que esse é o principal debate sobre o tamanho da estrutura. E se você descer nas assembleias, você vai ver que ainda é pior. Mas eu não quero aqui ficar jogando pedra onde eu trabalhei durante... Você diz que muitos atuam para propaganda eleitoral, por exemplo, redes sociais... Na hora que eu tenho 25 assessores, se eu nomear um ex-prefeito, ele vai estar fazendo política para mim, mas está fazendo política para mim necessariamente no exercício do meu mandato ou na renovação do meu mandato. Exato. Cabe ao Estado brasileiro pagar alguém para garantir a renovação do meu mandato na ponta, ou eu tenho que ter uma assessoria para eu exercer bem o meu mandato, legislar bem, apresentar bons projetos, defender projetos, fiscalizar o governo. Esse é o meu ponto. Viram cabos eleitorais financiados com dinheiro público, o que é diferente de ser assessor legislativo. Às vezes não é nem legal, ele está na ponta com o teu panfletinho, prestando conta para você, é legal. Mas será que é necessário e é correto? Mas é difícil fazer essa mudança. Eu não estou aqui, né? Eu preparei uma reforma administrativa toda da Câmara dos Deputados, veio a pandemia, não consegui votar, está lá pronto. Eu acho que o Arthur já conversei com ele sobre isso, eu acho que em algum momento você vai ter condição de avançar. Tem muita coisa. Agora, voltando no que interessa, eu lembro que o gasto do exercício parlamentar era muito pequeno em relação ao custo da Câmara. Nós não podemos esquecer, o salário médio, por exemplo, dos grandes servidores da Câmara e do Executivo e do Judiciário, é R$30 mil o salário médio. Eu lembro quando o governo aumentou, o Judiciário aumentou o teto do Supremo, que impacta todas as cadeias de servidores, não impacta o salário nosso. Nosso salário ficou congelado até agora. Durante 8 anos eu não dei aumento nenhuma vez da minha presidência. Foi tudo reajustado agora no final do ano. Sim, foi, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, durante a minha presidência eu não fiz e não estou dizendo que não tinha que fazer agora. São 8 anos sem nenhum tipo de reajuste, né? Não tem por que o ministro do Supremo ganhar 39 e o deputado ganhar 33. Eu acho que são todos na mesma linha. O que nós temos que discutir é se essas funções têm que estar vinculadas à carreira. Eu acho que a carreira devia acabar no desembargador federal, é a minha opinião, para no máximo. Então, o que acontece? Na hora que deu aquele aumento no governo Michel, quando eu assumi a presidência, teve um aumento do teto, acho que foi de 33 para 39. Aquilo ali impactou, sem eu mexer R$1 na Câmara, no meu gasto, como presidente da Câmara, 275 milhões por mês, ou por ano, eu não lembro. Então, o que acontece? O salário médio da Câmara, baseado naquela reforma de 2005 do Poder Judiciário, que jogou o salário inicial do juiz lá para cima e colou o piso no teto, e você acabou perdendo as carreiras, os salários dos servidores, desses servidores graduados dos 3 poderes, passou a ser muito alto. Tem um trabalho do BID muito interessante que mostra que o hiato entre o salário
do governo federal como um todo, dos 3 poderes e do setor privado, é um hiato de 68% mais ou menos. Com os estados, 27%. Então, aí você vê, está todo mundo discutindo orçamento. A ministra Simone falou, temos que olhar orçamento, a miopia do orçamento. Tem que olhar pessoal e previdência. 80% do gasto público é pessoal e previdência. Na Câmara também. Então, o que acontece? Às vezes o deputado apanha muito e dentro dos 5, 6 bilhões, que é o gasto da Câmara, o exercício parlamentar custa efetivamente o gabinete, a verba indenizatória, que eu acho que é um erro, acho que tinha... Da mesma forma que foi criado, tem que ter o poder de acabar, mas não vai acabar, porque ela passou a ser um instrumento do exercício do mandato, tem a sua legitimidade, mas eu acho que ela gera muito mais desgaste, porque tem que apresentar nota de transparência, desgaste para o deputado, né? Então, o exercício parlamentar efetivo, que vocês mais criticam, não custa 30% do gasto, pelo que eu lembro de cabeça aqui, não tenho os números todos. Só que a nossa discussão é a Previdência e o pessoal, agora, são os melhores servidores do Brasil, disparado. O meu secretário-geral da Câmara, para mim, é o cara mais preparado que eu já conheci até hoje por todos os lugares que eu passei. Assim, o cara mais talentoso que eu conheci. Agora... Essa reforma administrativa ameniza isso de alguma forma? É porque você tem que ter coragem de enfrentar a carreira, fazer que a carreira comece num patamar e que você chegue no final da carreira num determinado período de tempo. Senão, você desestimula a pessoa a estar na carreira. A pessoa chega ao teto com 10 anos de carreira, ele tem mais 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, sem olhar muito para frente, porque ele já chegou no teto. Então, e depois você acaba tendo um salário médio muito alto logo no início. Isso acaba pressionando o gasto. Agora, previdenciário está resolvendo, porque desde a Dilma, temos que admitir, ela acaba com a integralidade, né, e paridade do servidor público. Agora, na reforma da Previdência, a gente termina de executar isso, mas é um trabalho. Agora, se a gente não resolver as carreiras, reorganizar as carreiras, nós vamos estar discutindo o leite-moça do Bolsonaro, vamos estar discutindo o gabinete do deputado, que é importante, porque é um símbolo muito poderoso num país pobre como o nosso, a estrutura ser grande, de fato, esse é um problema, mas se você abrir a despesa da Câmara, por exemplo, que é onde eu tenho melhores informações, você vai ver que essa estrutura toda do serviço público consome muito mais do que o exercício do mandato. Como é que resolve isso? Tem que resolver as duas coisas, mas se não tiver coragem de enfrentar essa diferença que ficou, esse ato, como diz o BID, entre o serviço das carreiras de Estado, do Executivo, das carreiras do Judiciário, do Ministério Público e do Legislativo, as carreiras mesmo, não tem nada a ver com deputado. Se não resolver isso, não tem solução. E se você continuar vinculando o salário dos servidores ao teto do INSS, você vai ter sempre uma bola de neve. Eu tenho certeza que a despesa que o governo vai ter esse ano em pessoal é muito maior do que a conta que eles estão fazendo. Eles deram esses aumentos aí no final do ano passado. O Michel cometeu o mesmo erro. O governo do Michel acabou quando começou. Quando ele entrou, eu não era presidente da Câmara ainda, senão não tinha votado, votou lá 18 projetos de carreira. Acabou o governo, porque as despesas foram embora. Esse que é um debate que a gente precisa voltar a fazer no Brasil.